Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 da Unicamp. Eu vou fazer agora a questão número 12 da prova de Ciências Exatas da segunda fase. A questão diz assim: a Antártida possui centenas de lagos subglaciais, ou seja, abaixo do solo e do gelo que recobre o continente. Recentemente, lá foi descoberto um aquífero de grandes dimensões. Considere um lago de área horizontal de 50 quilômetros quadrados e dimensão vertical de 12 metros, coberto por uma camada de gelo de espessura de 5 metros. A água líquida do lago encontra-se na temperatura do seu ponto de fusão, 0 graus Celsius, e o ar imediatamente acima do gelo está à temperatura de menos 15 graus Celsius. A densidade da água líquida é de 1 grama por centímetro cúbico e uma caloria igual a 4 joules. Letra A. Para congelar a água, é preciso retirar calor dela. O calor latente de fusão, solidificação da água, é de 80 calorias por grama. Qual é a quantidade de calor que deve ser retirada para congelar o lago, mantendo a temperatura do lago a 0 graus Celsius? Então, na verdade, aqui na letra A, ele quer a quantidade de calor de solidificação ou de fusão. E é o quê? Quantidade de calor é igual a massa vezes o latente de fusão. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: massa, né? A gente tem que lembrar que, como ele não deu a massa da água do lago, a gente lembra que densidade é igual a massa pelo volume, ou seja, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou usar aqui quantidade de calor é a densidade da água, o volume de água do lago vezes o latente de fusão. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é a densidade da água? Cara, ele disse, densidade é 1 grama por centímetro cúbico, mas eu não vou calcular o volume do lago em centímetro cúbico, até porque eu tenho as medidas em quê? Quilômetro e metro, olha só. Não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e, fazendo essa transformação, eu sei que é 10⁻³ quilograma por metro cúbico. Coisa que você tinha que lembrar, beleza? Agora, olha só, vamos calcular o volume do lago? O volume não é área da base vezes a altura? Então, a gente pode dizer o seguinte: quanto que vale a área do lago? 50 quilômetros quadrados. Eu tenho que pegar esses 50 quilômetros quadrados e transformar em metro quadrado. Entendeu? Então, olha o que eu vou fazer. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em passar isso aqui para metro quadrado. Então, pensa comigo. Eu não tenho 50 mil metros. Eu tenho que transformar isso aqui para o quadrado, não é? Então, se eu botar isso aqui em notação científica, vai ficar o quê? 50 vezes 10⁻³ metros. Se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar o quê? 50 vezes 10, 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Beleza? Então, eu posso dizer que 50 quilômetros quadrados é o quê? 50 vezes 10⁻⁶ metros quadrados. Show? Então, vamos substituir aqui, ó. Vai dar 50 vezes 10⁻⁶ vezes a altura. Qual é a altura da camada de gelo? De gelo não, de água.
12, não é? Então, com isso, eu sei que o volume do lago vai ser o quê? 600 vezes 10 a sexta, ou o volume do lago vai ser 6 vezes 10 a oitava metros cúbicos. Show? Então, agora é só substituir. Então, agora eu vou usar o quê? Quantidade de calor vai ser igual à densidade que eu já achei ali, que é 10 a terceira, vezes o volume, que aqui é metro cúbico, né? 6 vezes 10 a oitava metros cúbicos, vezes o latente de fusão. Cara, aqui tem calorias por grama. Não posso. Então, o que eu vou fazer? Essa conta aqui vai ficar o quê? 80 vezes 10 a terceira, e eu já vou transformar em joule, multiplicando por 4. Beleza? Então, vai ficar Q é igual a 6 vezes 10 a 8 mais 3, vai dar 10 a 11, vezes 80 vezes 4, 320 vezes 10 a terceira. Então, a quantidade de calor vai ser, quando eu pegar o 6 e multiplicar por 320, vai dar 1920 vezes 10 a 14, certo? Só que eu não posso deixar a notação científica dessa forma, eu tenho que representar esse número entre 1 e 9. Então, a minha quantidade de calor vai ser 1,92 vezes 10 a 17 joules. Respondi a letra A. Vamos responder agora a letra B. A letra B fala: a quantidade de calor conduzido da água do lago para o ar num intervalo de tempo ΔT através de uma área A. Obedece à relação Q divididos por ΔT vezes área é igual a K sobre D, que multiplica θ da água menos θ do ar, sendo K igual a 2,2 watts por metro grau Celsius. A condutividade térmica do gelo. Calcule a potência conduzida através de toda a área A acima do lago. Então, quando você lê a letra B, você fala assim, cara, não faço a mínima ideia de como eu vou calcular a potência. Calma. Escreve a relação que ele deu, ó. Quantidade de calor divididos por ΔT vezes a área vai ser igual a K sobre D, que multiplica temperatura da água menos temperatura do ar. Beleza? Pensa o seguinte, potência é quantidade de calor sobre tempo, cara. Então, a minha relação vai ficar o quê? Potência vai ser igual, o A eu vou subir multiplicando, então vai ficar a área vezes a constante divididos por D, θ da água menos θ do ar. Entendeu? Entendeu? Aí fica mais fácil, não é? Vamos lá. Potência é igual. Quanto que vale a área? A gente calculou a área aqui. Cadê a área? Não é de 50 vezes 10 a sexta metro quadrado? Então, a gente vem aqui e substitui. Ó. 50 vezes 10 a sexta. Quanto que vale o K? Ele deu aqui, ó, 2,2. E a espessura? Quanto que vale o Dzinho, a espessura do gelo? Olha aqui, ó, na figura, ó, 5 metros. Né? Então, vamos botar aqui, divididos por 5, que multiplica. Temperatura da água. Ele não mandou a gente considerar a temperatura da água a 0 graus Celsius? E quanto que está a temperatura do ar em volta? Ó, se a temperatura da água está 0, a temperatura do ar está menos 15. Então, eu venho aqui e coloco menos 15. Cuidado para não errar aqui, tá bom?
E aí eu simplifico o 5 com 50, aqui dá 10. O 10 vezes 2,2 vira 22. Então, a potência vai ficar 22 vezes 10 a sexta vezes 15. Quando eu pego o 22 e multiplico por 15, isso vai me dar o quê? 330 vezes 10 a sexta. Para eu colocar a notação científica, né? Isso aqui em notação científica, esse número tem que ser um número entre 1 e 9. Então, eu sei que a potência vai ser o quê? 3,3 vezes 10 a oitava watts. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.